A concentração do poder corporativo. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. E este assunto está no capítulo 7 deste pequeno livro. Não sei se dá para ver, deixa eu ver aqui. Tá a cor meio amarelada aqui, né, que é o título, História do Pensamento Econômico, do Hunt. E o título do capítulo 7 diz o seguinte: a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. Este livro eu estou utilizando como um livro introdutório elementar, apenas básico, super básico, para conhecer um pouco da história do pensamento econômico. Mas não é recomendável que você utilize este livro. Por quê? Porque ele tem um viés mais à esquerda, então ele tem um viés marxista, o que na minha visão é bastante reducionista. Então entender toda a história econômica a partir desse viés é um reducionismo com toda certeza. Mas como introdução, ok, já que eu comecei esta playlist de História do Pensamento Econômico com este pequeno livro, agora eu vou finalizar a introdução com ele e depois encontro um livro mais robusto. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é a concentração do poder corporativo. O que isso significa? Justamente quando o capitalismo de livre concorrência parecia atravessar a sua fase de maior esplendor, as forças que, como Karl Marx previra, levariam à concentração do capital começaram a produzir os seus efeitos. Os aperfeiçoamentos tecnológicos foram de tal monta que só as fábricas de grande porte puderam tirar proveito dos novos e mais eficientes métodos de produção, o que com certeza não é verdade, né, cara? Muitos depois também se aproveitaram disso, não só as de grande porte, mas as de pequeno porte. Aqui nós estamos falando num contexto de revolução industrial, principalmente em meados da década de 1840 e 1873, que ficou conhecido como a era de ouro do capitalismo de livre concorrência na Europa, né, 1840, 1873. E aí a Inglaterra teve um grande boom, né, ferroviário, inclusive, industrial nesse período, 1830, 1850 principalmente. E aí no vídeo anterior até tratei sobre esses números astronômicos aí enfim, construção de estradas de ferro, o volume de produção nas mais diversas áreas. E aqui então o texto, a concentração do poder corporativo, ele começa trazendo essa breve crítica, né, dizendo que Karl Marx previra que haveria uma concentração de capital. Começaram a produzir os seus efeitos. Os aperfeiçoamentos tecnológicos, tá? Ele diz que apenas os de grande porte tiveram proveito, que com certeza não é verdade, né? A concorrência tornou-se tão agressiva e destrutiva que em pouco tempo as empresas menores foram eliminadas. Os concorrentes mais poderosos, em vias de se destruírem uns aos outros, frequentemente optavam por se associar, formando cartéis, trusts ou fundindo-se. Talvez isso aqui, talvez não. Isso com certeza que está aqui no texto é porque aconteceu, mas inicialmente, né? Frequentemente optavam por se associar, formando cartéis, trusts e fundindo-se para assegurar a sua sobrevivência. Nos Estados Unidos, a concorrência foi particularmente intensa. O capítulo 8 trará uma análise mais detalhada dessa questão. As modificações revolucionárias ocorridas nas áreas de transportes e comunicações, aspectos aqui que Karl Marx dedicou pouca atenção, resultaram em considerável ampliação dos mercados, que eram abastecidos de forma eficiente por algumas grandes companhias ou corporações. A sociedade anônima ou corporação converteu-se num recurso eficaz que possibilitava a uma única organização financeira assumir controle sobre vultuosas quantidades de capital. Desenvolveu-se na Europa e nos Estados Unidos um vasto e bem organizado mercado de capitais que canalizava para as grandes corporações as pequenas poupanças em capital de milhares de indivíduos e de pequenos empresários, que é livre, né? Qualquer pessoa investe se quiser. Em fins do século XIX, no mundo dominado por gigantescas corporações que produziam em massa artigos destinados aos mercados nacionais ou mundiais, a concorrência de preços e, em determinadas circunstâncias, qualquer espécie de concorrência, teve consequências tão devastadoras que as próprias corporações acabaram renunciando a ela. Configurou-se uma tendência inexorável à formação de um poder monopolista exercido por algumas poucas corporações. Várias grandes empresas se associaram voluntariamente, formando cartéis ou pools, por exemplo, preservando ao mesmo tempo uma relativa autonomia de ação. Outras formas de associação utilizavam uma empresa financeira, um trust ou uma companhia holding para controlar as ações com direito a voto das corporações participantes. Havia ainda a alternativa da fusão ou amálgama de várias empresas formando uma única corporação unificada. Então esse foi o texto de hoje sobre a concentração, o vídeo de hoje, né, sobre a concentração do poder corporativo que aconteceu por conta das grandes empresas que foram surgindo e forçando a saída das menores do mercado. Isso segundo a perspectiva marxista, e que no século XIX foi realmente bastante marcante. Então a formação do capitalismo nesse seu início, por conta das grandes empresas, estava se consolidando. No próximo vídeo, capitalismo corporativo,
No próximo vídeo quero tratar sobre o caso da Inglaterra nesse contexto de formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. No vídeo passado eu fiz uma introdução sobre todo esse capítulo, sobre a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. Valeu!